Está no ar o programa Bíblia Aberta e o estudo desta temporada é o tema do grande conflito. Este conflito entre o bem e o mal, de proporções cósmicas, que começou no céu e que acabou por descer a esta terra. Já vimos que este conflito é real e passou a fazer parte das nossas escolhas. Para acompanhar o estudo deste tema, pode fazê-lo no canal 186 da MEL, através da YouTube do Novo Tempo Portugal ou ainda na Rádio Clube de Sintra, em 91.2 FM na Grande Lisboa. Não importa a forma que escolha, o importante é estarmos juntos. Muito obrigado por ligar-se a Novo Tempo. No episódio de hoje nós vamos estudar o espiritualismo exposto. E para nos ajudar neste tema tão profundo, temos connosco novamente os teólogos Artur Machado e também Rubén dos Santos. Bem-vindos aos dois. Olá, obrigado. É sempre bom tê-los connosco. É um prazer. Hoje vamos falar sobre o espiritualismo exposto. O tema de hoje é um tema muito abrangente, não vamos conseguir falar nos 57 minutos que temos aqui, mas certamente se o auditório quiser aprofundar este tema, estamos disponíveis para depois ajudá-los a ter um estudo mais aprofundado sobre este tema que é tão importante. Há umas décadas a esta parte são trazidas a nu várias histórias daquilo que se diz ser a experiência do quase morte, NDE. Artur, podes-nos explicar um pouco esta questão? Portanto, as experiências de quase morte são aquele tipo de sensações ou até mesmo muitas vezes de visões que acontecem a pessoas que estiveram em situação de morte iminente. Pode ter sido na sequência de uma cirurgia, por exemplo, ou de uma outra situação em que a pessoa entrou em estado de coma e normalmente o que é que se relata? Relata-se encontros que estas pessoas tiveram com seres celestiais. Por vezes esses seres celestiais são familiares próximos que já faleceram. Há também uma experiência que é conhecida pela experiência do túnel, em que as pessoas estão num túnel com uma luz muito intensa ao fundo. Há outras que relatam experiências em que saíram do seu corpo e, portanto, flutuaram no espaço como se estivessem num outro corpo, sem ser um corpo físico. Portanto, há uma variedade de experiências que são relatadas neste tipo de literatura, neste tipo de livro. Portanto, são pessoas que testemunharam que morreram, que estiveram num espaço e que voltaram à vida novamente, é isso? Exatamente. Quem começou, portanto, com este tipo de literatura mais a sério foram, sobretudo no final dos anos 60, 1967, Elizabeth Kubler-Ross, que foi uma médica muito importante no sentido em que ela escreveu muitos livros sobre o fim de vida e a morte. Este livro em concreto, sobre a morte e o morrer, ela fala justamente desse tipo de experiências. Ela deixou, no aspecto positivo da sua literatura, ela deixou, por exemplo, registado as fases pelas quais a pessoa passa em fim de vida e que são muito úteis para... É claro que hoje já se trabalha num outro âmbito, mas foram uma boa base de trabalho para psicólogos, médicos, capelães poderem ajudar as pessoas a fazer esta passagem. Um outro médico muito importante foi o Dr. Raymond Moody, com um outro livro, Vida Depois da Vida. E, portanto, estes dois livros, sobre a morte e o morrer e a vida depois da vida, relataram este tipo de experiências e como se tratavam de pessoas médicas, portanto, que estavam por detrás destes livros, pensou-se, ou os leitores pensariam que isto teria uma credibilidade científica. Na verdade, se nós formos coerentes com aquilo que é a ciência, este tipo de experiências está fora do âmbito da ciência, pertence mais ao âmbito da metafísica do que ao âmbito científico. E não é verdade apenas que estas experiências de quase morte se traduzam sempre em situações felizes ou alegres. Na verdade, muitas experiências de quase morte que são relatadas são experiências de pesadelo.
mas estas muitas vezes não fazem parte da literatura. Não são relatadas. Não são relatadas. É preciso dizer que há uma literatura mais séria sobre este tipo de fenómenos e há uma literatura menos séria, mas a abundância é tanta que é quase impossível seguir e estar a par de tudo o que se escreve. No entanto, muitos investigadores que têm investigado este tipo de fenómenos também nos dizem que nestas situações muito estressantes, muitas vezes o nosso cérebro provoca este tipo de situações, ou seja, nós deixamos de ter consciência do que se passa à nossa volta, mas o nosso inconsciente, portanto, registra estes fenómenos estressantes e reage a eles de maneiras que ainda não estão completamente estudadas. Aliás, o nosso cérebro já muito sabe sobre ele, felizmente, mas também a ciência sabe que se sabe muito pouco ainda sobre as enormes potencialidades do cérebro. E eu não quero aqui entrar em manicaísmos, porque é fácil de entrarmos em manicaísmos. É tão fácil alguém ler esta literatura e dizer que isto é a prova de que há uma alma que sobrevive à morte, como é fácil uma pessoa que não acredita neste tipo de situações dizer não, isto é um fenómeno diabólico. Eu não entro em manicaísmos. É óbvio que Elizabeth Kubler-Ross e Raymond Davis escreveram estes livros porque eles previamente já acreditavam nesta crença. Isso é óbvio. E, portanto, eles defendem a sua crença e eu respeito essa defesa. Agora, o que eu posso dizer é que são realmente situações vividas. Eu não posso deitar ao lixo todo este tipo de testemunhos que existem porque foram experiências que as pessoas tiveram e, portanto, elas viveram-nas e eu não tenho o direito de as colocar em causa. Mas o que eu posso dizer é isto: à luz do que eu conheço pela ciência, eu não posso postular em favor de uma vida depois da vida. Eu posso dizer que há circunstâncias que nós ainda desconhecemos. Este é um fenómeno que ainda não está profundamente estudado. E, portanto, o que é que eu posso dizer? À luz do que eu conheço, eu sei daquilo que eu acredito. Eu não acredito numa imortalidade da alma, numa vida depois da morte. Mas isso não é o que está aqui em causa neste tipo de experiências. O que eu posso dizer, se eu me quero manter com um raciocínio científico, é que é preciso ainda haver muitos mais estudos e perceber como é que o nosso cérebro reage em determinadas circunstâncias para nós compreendermos melhor este tipo de fenómenos. Que eles existem, que eles não postulam diretamente a favor de uma de um determinado conceito ou contra outro conceito. Isso também eu posso dizer, mas temos que ser honestos. Os fenómenos existem, nós só temos é que continuar a estudá-los e a perceber o que é que os origina, como é que o nosso cérebro reage. E isso é um caminho que a ciência ainda vai ter que fazer. Certo. Nós falamos aqui no espiritualismo, não é? Espiritualismo esse em que também encontramos a noção de espiritismo. E nós sabemos, segundo aquilo que está escrito na Bíblia e dentro do contexto do grande conflito, uma das estratégias que Satanás usou logo desde o princípio. Quando Deus disse que toda a árvore que podiam comer livremente do jardim, mas havia uma árvore que não podiam comer, que era a árvore da ciência do bem e do mal, porque certamente morreriam no momento em que comessem dessa árvore. Isto está relatado em Gênesis 2,17, Deus a dizer que eles morreriam se comessem da árvore. Mas em Gênesis 3,4, a serpente, que é no fundo o símbolo de Satanás, vem dizer à mulher: certamente não morrereis. Então esta é a primeira grande mentira sobre esta questão da não morte, não é? Ou seja, que há uma alma que pode sair de um corpo e continuar a viver eternamente. Ruben, por que razão o espiritismo, em primeiro lugar, falar um pouco sobre o espiritismo, e em segundo lugar, porque é que Deus condena esta comunicação com os mortos e toda esta questão que está em volta do certamente não morrereis? Antes de mais, nós temos que frisar que nós estamos aqui a ver aquilo que a Bíblia diz a respeito destes temas, porque sabemos que muitas das pessoas que nos estão a ouvir poderão até mesmo acreditar neste tipo de fenómenos, e não é nossa intenção de modo nenhum poder ferir qualquer tipo de suscetibilidade ou entrar na intimidade religiosa
de cada um. No entanto, em relação à prática do espiritismo, ela praticamente e fundamentalmente é uma filosofia religiosa que fomenta a prática da comunicação com os mortos ou com o mundo espiritual, com os espíritos. Isto é a essência do espiritismo, é a prática ou a tentativa de comunicar com os mortos, com os nossos antepassados. E ela, portanto, está fundamentada na crença e na ideia da imortalidade da alma, ou seja, eu, mesmo que morra, uma vez que a minha alma é imortal, eu estou, quando eu morro, afinal não estou morto. Eu estou vivo porque eu tenho algo imaterial em mim que nunca morre. Portanto, esta ideia do espiritismo, ou esta filosofia religiosa, está assente e fundamentada na imortalidade da alma, não é? Nós, quando morremos, basicamente não estamos mortos. Portanto, existiria então uma vida instantânea após a morte. Portanto, o espiritismo, além deste fundamento da imortalidade da alma, também está, ou foca-se na reencarnação, em que eu posso, uma vez que a minha existência é imaterial, e eu posso então encarnar em determinadas fases, em pessoas, num sentido também de progressão espiritual, que também é uma das características do espiritismo. E é interessante porque também, com este sincretismo religioso e de tradições, e também com a cristianização, nós percebemos que também adere para si princípios cristãos. E temos também aquilo que chamamos de moral cristã, ao ponto de muitos dizerem que o maior espírita de todos os tempos seria até Jesus Cristo, isto dentro do espiritismo. Portanto, é uma filosofia religiosa que se baseia no contacto com o mundo espiritual. Mas, agora a questão, e não sei se era isso que irias perguntar agora, porque é que Deus condena este tipo de prática? Porque nós vemos, sobretudo no Antigo Testamento, Deus a condenar veementemente esta tentativa de contacto com o mundo espiritual. Nomeadamente aqui no Deuteronômio 18, não é? Eu até posso ler: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, que isto era feito com os pagãos, e houve até reis, pelo menos um dos reis de Israel que o fez. Ele mesmo que tinha também cumprido com esta ordem de Deus e depois quebrou a ele mesmo. Exato. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoireiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulta os espíritos adivinhadores, nem mágico, nem quem consulta os mortos, porque aquele que faz todas essas coisas é abominável ao Senhor. E por estas abominações o Senhor te lança fora diante de ti. Isto era o objetivo, talvez, de Deus proteger o povo, porque sabia que era o inimigo que estava por trás deste pensamento. É essa a questão, porque na essência, e as pessoas que podem não ter tanto conhecimento do mundo espiritual e das informações que a Bíblia nos revelam, poderão pensar, então, basicamente, eu, ao tentar contactar com os meus antepassados, é somente uma questão de saudade. Eu quero realmente poder falar com as pessoas que eu amava. E este é o principal engano, ou pelo menos um objetivo que o inimigo de Deus quer colmatar. Mas há outro texto em Levítico 19:31 que me chama particularmente a atenção, porque a real, e tu estavas a ir por essa linha de pensamento, o real motivo para que Deus condene qualquer tipo de tentativa de comunicação com os mortos é precisamente uma questão de adoração, porque em Levítico 19:31 ele diz: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, tudo relacionado com aquele contexto de haver uma alma imaterial que existe depois da morte, não os busqueis, contaminando-vos com eles. E depois ele remata com algo que parece que é fora de contexto, que é: eu sou o Senhor vosso Deus. Então, qual é que é a relação entre, ou qual é a necessidade que Deus tem de dizer que é o Deus de Israel, num contexto em que se está a falar, neste caso, de espiritismo? Porque tudo aquilo que está em causa é realmente uma questão de adoração. É por isso que Deus coloca bem claro: eu sou o vosso Deus.
Porque se não existe vida instantânea após a morte, e se os vivos se comunicam com os mortos, estando eles mortos, e vamos ver já de seguida que quando se está morto não se sabe de nada, não é? Com quem estão então a comunicar as pessoas quando supostamente se comunicam com o mundo espiritual. E é interessante que depois o profeta João em Apocalipse, basicamente ele vai dizer que são espíritos de demónios. Portanto, quando alguém tenta comunicar com os espíritos, ele está a entrar em terreno perigoso, isto segundo a perspectiva bíblica, uma vez que essa é a forma que o inimigo de Deus tem de ser adorado. Ok. Né? De uma forma indireta, mas é tudo uma questão de adoração. Ok, então no fundo tem a ver com o grande conflito também, não é? Deus vai dizer assim, tem aqui os encantadores e adivinhos que fazem parte deste espiritualismo, digamos assim, que o diabo ou Satanás, ele quer ser adorado e então usa esta estratégia, e do outro lado temos Deus, sou o vosso Deus que vos santifica, não é? Portanto temos aqui o grande conflito. Usando o ser humano como vítima, porque ele sabe que a questão da morte é algo que nos aflige, é algo que nos preocupa, é algo que nós não sabemos como é, não é? E a questão de perda de familiares é algo que nos magoa. Claro. E essa necessidade de reencontro faz com que sejamos presas fáceis e vítimas, e vemos que o inimigo de Deus não se importa da forma como é adorado. Ok, vamos falar então um bocadinho sobre então, a questão da morte. Parece-me muito importante, não temos tempo para nos debruçarmos de todos os conceitos sobre isto, porque é extenso, não é? Mas vamos analisar conceitos como o corpo, como a alma, como espírito, alma mortal ou alma imortal, o que dizer e o que é que a Bíblia diz sobre isto, não é? Começamos com um texto que penso que é um ponto de partida para este assunto. O texto de Gênesis 2:7 diz assim: formou Deus, o Senhor, o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fogo da vida e o homem tornou-se alma vivente. Temos aqui este texto que fala do pó da terra, não é? No fundo é o corpo, é o barro, talvez seja mais fácil, é a matéria que Deus usou para fazer um boneco, digamos assim, um boneco inanimado, que precisava de vida. Depois falamos aqui do fogo da vida, que é nomeadamente o espírito, não é? E nós vamos falar, e o Arthur vai nos dar essa explicação, e o homem tornou-se alma vivente, não é? Não diz que o homem recebeu uma alma vivente, mas diz que o homem tornou-se uma alma vivente. Segundo este texto, seria a equação desta forma: o corpo mais a vida igual alma vivente, ou, numa forma mais corriqueira, um ser vivo, não é? Ou uma vida. Arthur, qual é que é o significado que a alma e o espírito têm na Bíblia? A alma aparece no Antigo Testamento cerca de 755 vezes. E ela nunca vai aparecer como uma entidade fora do todo que é o ser humano. É preciso dizer que o que acabamos de ler de Gênesis 2:7 é a perspectiva holística, como Deus criou o homem. Deus não criou a humanidade, o ser humano, como um conjunto de componentes dos quais, na morte, uns se separariam e outros se desintegrariam. Não, Deus criou o ser humano como um todo. E a palavra alma, nefesh, vai ter uma gama variada de significados, consoante o contexto em que ela vai estar. Mas, por exemplo, o hebraico não tem uma língua própria, uma expressão própria para garganta. Ele constrói a palavra garganta a partir da palavra nefesh. E, portanto, nefesh pode ser a garganta, pode ser o apetite, pode ser a pessoa, pode ser o ser, pode ser a vida, pode ser o desejo, a respiração, pode inclusivamente ser a fome. A palavra nefesh vai ter uma variada gama de significados, de sentidos, consoante, como eu disse, o contexto em que está. Eu dou-vos um exemplo, por exemplo, em Levíticos, no capítulo 23 e no versículo 30, em que está ali utilizada a palavra nefesh, no sentido, por exemplo, de vida. Falando do dia da expiação, diz assim: toda a alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Se substituirmos a palavra alma por pessoa, está feito. Está correto. Ou se substituirmos a palavra alma pela vida, vai dar exatamente ao mesmo. O próprio Jesus,
embora tenham utilizado, os evangelhos tenham utilizado a componente grega da tradução de nefesh, que é psuque, o próprio Jesus, no jardim do Getsemane, ele vai dizer: a minha alma está triste até à morte. Por outras palavras, eu estou triste até à morte. E vai traduzir pela palavra psuque, também no Novo Testamento, aquilo que ele sente interiormente, aquela que é a sua angústia. E, portanto, a palavra alma vai designar vida, vai designar ser, vai designar pessoa, vai designar aquilo que nós chamamos por estados de alma: a alegria, a tristeza, o medo, a angústia. Tudo vai ser designado a partir dessa palavra nefesh. Agora, os especialistas do Antigo Testamento são muito coerentes. Eles dizem: nunca nefesh pode ser explicada como uma entidade à parte do ser do que ela faz parte, não é? E que sobreviveria à morte desse ser e que fosse indestrutível. Isso não existe no pensamento hebraico. Ora, poderíamos dizer, se não existe no pensamento hebraico, então se calhar existe no pensamento grego, porque a palavra psuque é grega, não é hebraica. Só que as pessoas que escreveram são judeus. O Novo Testamento foi escrito por judeus e, portanto, por pessoas cuja mentalidade é a mentalidade do Antigo Testamento, mas que ao escreverem em grego não têm outra palavra pela qual eles possam traduzir a palavra nefesh, a não ser psuque. E, portanto, eles vão traduzir nefesh por psuque, como, aliás, já a palavra, já a tradução dos 70 tinha feito. Mas mesmo aí, eu posso dar um exemplo em como psuque pode traduzir vida. Relato de Jesus no nascimento, quando foi perseguido por Herodes. Em Mateus, no capítulo 2, nos versículos 19 e 20, o Herodes morreu, Maria, José e Jesus estão no Egito, e o texto bíblico diz o seguinte: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. É engraçado. Aqui a minha tradução diz a morte do menino, a psuque do menino. Ou, por outras palavras, a vida do menino. Porque procurar a morte do menino não valia a pena se ele já estivesse morto. Agora, procurar a vida dele, procurar tirar-lhe a vida, já estão mortos. E, portanto, a palavra psuque e a palavra nefesh têm vários sentidos. Designam a pessoa no seu todo, podem designar a humanidade no seu todo, podem designar estados de alma, mas nunca designam uma entidade, qualquer coisa que tenha sido colocada no ser humano quando este foi criado e que sobreviveria à morte. Sem a matéria. Isso não existe. Isso é o pensamento socrático, transposto platónico, depois por Platão, porque Sócrates, como nós sabemos, não escreveu nada. Platão, que foi o seu discípulo, é que escreveu o que Sócrates disse. Por isso nós dizemos pensamento socrático ou pensamento, portanto, platónico. E a mesma coisa para a palavra espírito. A palavra ruá, que depois no Novo Testamento vai designar pelo grego pneumá, vai dar exatamente a mesma coisa. Ruá é o vento, é o ar. É o ar em movimento. Atenção, é o ar em movimento. E que vai designar também a palavra espírito, tratando-se do Espírito Santo. O problema disto é que nós estamos a ler a Bíblia com um pensamento cartesiano profundamente influenciado pela filosofia grega. Sim, o pneuma, os barcos pneumáticos, por exemplo, é o ar que nós colocamos para dentro. Aliás, a Bíblia diz que o ser espiritual, o crente, é pneumáticos. Portanto, é pneumático. Ou seja, está cheio do Espírito Santo. Eu não tenho aqui uma entidade dentro de mim e por isso designa também a vida espiritual. E este é outro aspecto interessante. A palavra nefesh e a palavra psuque designam também os modos de existência do ser. Eu tenho um modo psíquico em mim. Portanto, o meu psiquismo faz parte da minha maneira de manifestar, da minha manifestação do ser. E daí que muitas vezes se utilize a palavra
psiquiatria, psicologia, cá vem da palavra psique. E, portanto, para estudar o meu psiquismo, a maneira como eu vejo a realidade, como eu interajo com ela, a influência que ela tem sobre o meu ser interior, digamos assim. Okay. Então o Ruá é aquele fogo de vida que Deus soprou no nariz do Adão, quando o criou. Portanto, Deus fez é como um boneco, não é? Inanimado, e Deus soprou a vida para dentro do Adão, e ele tornou-se um ser vivo. É isso? Isso é o Neshama. A palavra Ruá está no início do livro de Gênesis. Mas depois assume semanticamente. Depois assume praticamente isso. Mas é isso, ou seja, Deus constrói um boneco e esse boneco só vive quando Deus lhe insufla o ar. Por isso é que... Mas não deixa de ser interessante o que tu acabas de dizer, porque quando Raquel morre, ao dizer que ela expirou, não vem a palavra Ruá, vem a palavra Nefesh. Saiu-lhe a alma, ou seja, saiu-lhe a respiração. E, portanto, Nefesh e Ruá são muitas vezes intercambiáveis nas situações de morte. Okay. Ou seja, Deus soprou e o ser humano tornou-se vivo, ser vivo. Sem o sopro que vem de Deus, não há vida. Não há vida, não existe vida. E nada funciona. Era um bonito boneco. Mas era só isso. É um boneco feito da matéria, feito do pó, era bonito, do barro. Não é? Ok, vamos parar aqui um pouquinho, só porque eu tenho algo para dar e para oferecer aqui aos nossos telespectadores, sobretudo sobre este tema tão importante que é o pecado e a morte. É um guia de estudos, A Cura do Pecado, que certamente o ajudará nestes temas tão importantes, e sobretudo o tema de hoje é um tema muito, muito, muito importante. A excelente notícia é que este guia é totalmente gratuito e para o receber basta enviar-nos uma mensagem. Pode ser SMS ou WhatsApp para o número 933 939291 e pedir este seu guia de estudos da Bíblia, A Cura do Pecado. É só isto e nós daremos seguimento ao seu pedido. Vou repetir, é um número que já é conhecido, mas vou repeti-lo na mesma, 933, depois é fácil, 939291. Tenho a certeza que será muito importante para si, não perca esta oportunidade. Muito bem, amigos, nós estamos aqui dentro de um contexto tão importante deste grande conflito, mas também, sobretudo, a estudar esta questão da morte, que é muito importante para aqueles que nos veem e se calhar que já perderam algum ente querido na sua vida, alguém muito próximo, alguém que tem saudades, e portanto este tema é muito importante também para estes queridos que nos veem. Mas a premissa que está por trás do pensamento, todo este pensamento, é a questão da mortalidade da alma, como tinhas falado, Ruben, certo? Isto é que a alma continua a viver fora do seu corpo. Esta é uma ideia pagã, como o Arthur estava a dizer aqui, que vem de Platão sobretudo, já vinha de Sócrates, mas Platão desenvolveu muito esta ideia, e muito cedo ela se infiltrou na Igreja Cristã. Foi uma das heresias, ou um dos erros doutrinários que a Igreja Cristã recebeu no seu seio, porque até uma determinada altura o pensamento era bíblico e não platónico ou socrático, não é? Quais os motivos por que Satanás usa este tema da imortalidade da alma como trunfo no meio do grande conflito, Rubem? Sim, pode parecer que não é tão grave as consequências desta estratégia de Satanás, mas para já é a estratégia mais antiga, assim como o disfarce e a mentira é a estratégia mais antiga de Satanás no contexto do grande conflito, porque como tu disseste há instantes, se nós formos a Gênesis 3:4, nós vemos ali a contrafação a uma verdade divina de que se vocês decidem alguém que não sou eu e se eu sou a fonte da vida, então a minha ausência é a consequência da vossa desobediência, que é a morte. A morte não vem de Deus, é apenas a consequência da desobediência de Adão e Eva. Aliás, a maldição nem é proveniente de Deus. Vemos que para este veredicto da ausência de Deus, o inimigo diz certamente vocês não vão morrer. Ou seja, esta questão de mesmo na morte não haver morte é um engano de Satanás com milénios de história. E então esta falácia acompanha a história da humanidade desde sempre. Houve aqui uma mescla entre o paganismo e o cristianismo
que afetou a compreensão e a hermenêutica que nós temos, ou pelo menos que pode confundir muitas pessoas a este nível, quando tentamos interpretar a Bíblia, mas vemos que esta é uma ideia muito antiga, mas que quando vemos as repercussões dela, até podemos ficar assim um pouco impressionados com o alcance deste tipo de estratégia. Porquê? Porque se nós acreditamos que existe uma vida instantânea após a morte, não falamos da ressurreição, que isso é a vida posterior após a morte, quando Jesus vier na sua segunda vinda, se nós, afinal, quando morremos, estamos vivos, não estamos mortos, então nós vamos anular a consequência final do pecado, que é a morte. Porque se nós anulamos a morte, anulamos a ressurreição de Cristo, anulamos a necessidade de uma ressurreição, não é? Porque é que vamos ressurgir se estamos vivos, mesmo que mortos, não é? Se anulamos a morte, anulamos a problemática do pecado, porque está associada. Se anulamos o pecado, anulamos a necessidade de arrependimento, não há necessidade, porque estamos vivos. Se anulamos o pecado, anulamos a necessidade de perdão, anulamos a necessidade de um Salvador. Logo, todo o plano de salvação não faz sentido. E a segunda vinda de Jesus? E tudo por consequência. Porque ou se seja, nós estamos mortos num determinado lugar, Jesus vem fazer o quê? Jesus exatamente, se anulamos, e isto aqui é muito importante, porque chegamos até Deus, porque se anulamos a necessidade de um Salvador, anulamos a problemática da lei e da moral. Se anulamos a lei e a moral, anulamos a existência de um Deus. Se anulamos a existência de um Deus, anulamos a Deus como Criador. E se anulamos a Deus como Criador, anulamos até a questão do sábado, que é importante escatologicamente. Portanto, este engano da imortalidade da alma, ela põe em causa tudo aquilo que é espiritual e é destrutivo espiritualmente. Porque se somos enredados por este tipo de engano, nós estamos descalços espiritualmente, não temos conceitos para que nos agarrar e é tudo, cai como um baralho de cartas. É por isso que é uma estratégia muito sábia, mas que biblicamente nós não temos fundamento para acreditar nela. É por isso que é importante nós focarmos naquilo que a Bíblia diz e não naquilo que outras fontes não bíblicas dizem. Portanto, a Bíblia realmente é a fonte e é o fundamento sólido para nós. Não temos muito mais tempo, estamos com 20 minutos, portanto já passámos um bocadinho de meio, e este programa é muito importante, mas eu gostaria ainda de deixar algumas mensagens e alguns versículos bíblicos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, antes de depois nós partilharmos mais um pouquinho, está bem? No Antigo Testamento, o ensino do Antigo Testamento sobre os mortos tem aqui alguns versículos importantes. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 9, verso 10, que diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, falo conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Estamos a falar de alguém que vai para a sepultura e ali fica. Eclesiastes 9:5 diz: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tão pouco têm eles recompensa, mas a sua memória jaz no esquecimento. Mais um texto que nos mostra que a memória daqueles que morrem estão no esquecimento. Eclesiastes 3, a partir do verso 19, diz que o que sucede aos filhos dos homens também sucede aos animais. Isto lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, morre o outro, porque têm todos o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos são pó, e todos ao pó voltarão. Quem diz que o fôlego do homem, ou neste caso o espírito do homem, vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Não é? Porque há pessoas que podem pensar desta forma. Então a ideia dos mortos desencarnados não é um conceito bíblico e em nenhum lugar das Escrituras vemos esse pensamento. Este é um conceito pagão que nós há pouco falámos, não é? A Bíblia diz que o pó volta à terra que o era e o espírito ou a vida volta a Deus que o deu. Podes falar-nos um pouquinho sobre isto, Artur, sobre o Antigo Testamento? Sim, o que ele diz sobre a morte e sobre os mortos. Eu estava aqui a ver, há uma expressão muito gira do Salmo 13, versículo 3: atenta em mim e ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. E portanto a morte aparece no Antigo Testamento não como algo que Deus desejasse para o ser humano. Isso é bom que nós percebamos. A morte é um inimigo,
é contrária ao plano de Deus. Deus não a quis. Ela é o fruto de uma escolha mal feita do ser humano e que trouxe como consequência realmente dessa escolha a morte, a separação de Deus. A separação do ser humano com Deus através daquilo que a Bíblia denomina o pecado traz como consequência a morte. E, portanto, a morte é o fim realmente da vida. Mas a Bíblia diz que ela é um sono. Portanto, ela é um desaparecimento, é um estado de inconsciência, sem dúvida alguma, é um desaparecimento total, mas não é um desaparecimento definitivo. Ela não designa um estado infernal, portanto, ninguém vai pagar após a morte por aquilo que fez em vida. Portanto, ela não é um estado infernal, ela não é um estado definitivo, porque ela é dada como um sono, de um sono acorda-se sempre, portanto isto no Antigo Testamento, mas a expressão sono ela é recorrente na Bíblia. Aliás, se as pessoas forem ao primeiro livro de Reis e forem ver, porque há ali reis que, coitados, não viveram muito tempo, sobretudo os reis do Norte, não viveram muito tempo em relação ao rei de Judá. Um rei morre e adormeceu, e foi reunido aos seus pais, que também já tinham adormecido. E, portanto, esta é uma expressão recorrente. A morte é dada como um sono, precisamente por essa esperança. A Bíblia, já no Antigo Testamento, tem uma esperança de haver um dia em que o problema da morte seja efetivamente resolvido. E ela vai designar, portanto, a morte neste aspecto. A morte é algo que Deus não quis, é uma consequência terrível do homem, não é necessária ao crescimento e ao desenvolvimento do ser humano, mas, no fundo, ela acontece pelo evoluir da vida. Aliás, o rei David vai dizer num dos salmos, se nós chegarmos aos 80 anos, a vida já não merece muito a pena, é canseiras e enfado. E o ser humano vai se lamentar porque a vida é curta. E, portanto, no horizonte da vida está esta consciência da sua finitude. E a Bíblia vai traduzir isso também na poesia. O livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios vão falar muitas vezes disso. Mas não há dúvida de que a grande esperança de toda a Bíblia é essa ressurreição que já se traduz no livro de Isaías. Eu estava aqui a ver. E Daniel, enquanto tu procuras, Daniel 12:2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Exatamente. E outros para a vergonha e desprezo eterno. Isto no Antigo Testamento. E, portanto, é bom perceber se o Antigo Testamento só tem um problema. Ele diz que sim, ele diz há uma esperança, só não diz é quando. Até quando? Esta é a pergunta. Não diz é quando. Por exemplo, Isaías 25:8, aniquilará a morte para sempre, falando de Deus, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E em Isaías 26:19 também diz: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão, despertai e exultai os que habitais no pó. Portanto, despertai, cá está a palavra para despertar, que vai ser muito importante depois no Novo Testamento. O teu orvalho será como o orvalho das ervas e a terra lançará de si os mortos. E, portanto, esta é a esperança do Antigo Testamento. O Antigo Testamento diz que realmente é uma tragédia o ser humano morrer, mas a morte poderá ser revertida por Deus, e será revertida por Deus escatologicamente também. Isaías dilo e Daniel dilo, portanto, no dia do juízo final, como se costuma dizer, a morte será revertida. Mas é com estas palavras que a Bíblia... E é engraçado, a Bíblia não diz que não haja pessoas no céu. A Bíblia diz que há. Eles foi para lá em vida. No Antigo Testamento. Estou a falar do Antigo Testamento. O Antigo Testamento só registra 2 pessoas que foram para o céu. O Novo Testamento registra mais uma do Antigo. Mas o Antigo só registra 2. Enoque e Elias. E tanto Enoque como Elias foram para o céu em vida. Mas depois temos Moisés, não é? Mas isso é o Novo Testamento. Eu ainda não estou a falar do Novo Testamento. Eu estou só do Antigo Testamento. De relato vívido do Antigo Testamento de pessoas no céu, são vivos. Foram vivos. Não há nenhum relato
do Antigo Testamento que diga que uma pessoa morreu e a sua alma foi para o céu. Claro. Tanto que é um texto muito importante aqui na questão da alma mortal. Estávamos a falar na imortalidade da alma, não é como uma estratégia de Satanás, mas depois temos alguns textos bíblicos que nos falam que a alma é mortal. E em Ezequiel 18:4 diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E aqui temos uma vez mais a palavra alma traduzida por pessoa. Pessoa, é o ser, não é? O ser, exatamente, é isso mesmo. E portanto, isto do Antigo Testamento, mas depois também temos no Novo Testamento temos muitos textos que nos falam sobre isto, não é? Portanto, João 11, em que o próprio Jesus diz que a morte é um sono, porque quando ele fala com os seus discípulos, ele vai dizer assim: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Isto está no versículo 11. Disseram os discípulos: Senhor, se dorme está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, pensavam que era o repouso do sono. Então Jesus disse claramente, no versículo 14, Lázaro está morto. Está em João capítulo 11, verso 14. Lázaro está morto. O próprio Jesus disse que a morte é um sono, não é? Isto é muito importante. E como o Arthur dizia, nós temos muitos textos na Bíblia que nos revelam isso, não é? Que a morte é um sono. Então, se a Bíblia descreve que a morte é um sono, tanto no Antigo Testamento como no Novo, o que é que implica compreendermos este estado da morte como esse sono? Sim, isto é muito importante nós podermos colocar cada conceito na sua gavetinha para podermos depois não vacilarmos nestes mesmos conceitos que às vezes acontece, como aconteceu com os discípulos, não é? Nós já vimos que para haver vida é necessário, como tu disseste, haver o boneco, haver a matéria, não é? Que é o corpo neste caso, e haver aquele dom da respiração que dá à vida, que é o Nishmat Haim, que vem da palavra Neshama, que é a capacidade de respirar. E isto unido, tanto o corpo como a capacidade de respirar, é que faz a alma vivente, que é o Nefesh Hayah, que é basicamente os seres vivos. E é interessante que este Nefesh Hayah, que é a alma vivente, está relacionado também com a capacidade de respirar, o que faz das almas seres respirantes. Nós somos respirantes, assim como os animais o também são. Portanto, retirando o fôlego, não existe respirantes. Não há combustível. Não há. O próprio Jesus disse. É como as pilhas a um carro. Entregue-te o meu espírito. A um carro telecomandado. Não funciona. Só funciona se tiver as pilhas. Mas é interessante que, quando nós pensamos na morte como um sono, às vezes isto pode, pelo menos eu falo à pessoa que não tem tanto conhecimento, ou poderá não ter tanto conhecimento bíblico, pode induzir-nos em erro, porque se eu penso que estou morto, mas estou a dormir, então quando eu estou a dormir também estou vivo, quer dizer que se a morte, biblicamente, pode ser vista como um sono, será que é um estado consciente? Sei que já falamos que é inconsciente, mas será que é um estado consciente de existência? E foi isso que pensaram os discípulos. Mas Jesus prontamente disse logo, não, eu disse que estava a dormir, mas vocês não entenderam. Ele está mesmo morto, não é? Mas é interessante que nós devemos perceber que esta expressão, tanto encontrada no Antigo Testamento como no Novo Testamento, de que a morte é como um sono, precisamente em livros que são poéticos, livros que denota-se ali algum carinho pela escrita, portanto nós vemos que são metáforas, são figuras de estilo, e até mesmo que é importante, e aqui vê-se também um pouco do poder de Deus, ou vê-se claramente o poder de Deus, esta expressão de ver a morte como um sono é um eufemismo. E é basicamente, não se refere ao estado da morte propriamente dito, mas sim ao poder de Deus face à morte. E então, se eu morro com fé em Deus, então eu sei que para mim a morte será como um sono, porque da mesma forma que eu acordo de manhã, não é? Também acordarei no dia da ressurreição, porque acredito em Deus e Deus está acima da limitação da morte, não é? E é interessante que às vezes, de uma forma até cultural, e às vezes não pensamos nisto, só a expressão descansa em paz já é uma expressão que está vinculada à imortalidade da alma, porque nós em estado de morte não estamos a descansar, nem estamos em atividade,
E nem sequer estamos em paz, nem estamos em guerra, apenas não existimos. É interessante como às vezes existe a aculturização destes conceitos que às vezes nem pensamos que certas expressões que são culturais, mesmo dentro da nossa língua, podem estar vinculadas a este tipo de conceitos, neste caso da imortalidade da alma. Falámos há pouco em João capítulo 11, não é, que Jesus tem aquela célebre questão, não é? Lázaro está morto, e falando da morte como um sono. E depois então Jesus espera 4 dias, Lázaro está realmente na sepultura, para que não houvesse dúvidas realmente que ele estava morto. E quando ele chega lá, então ele encontra Marta, que é a irmã de Lázaro, não é? E Marta vai dizer assim a Jesus, no capítulo 11 de João, a partir do verso 21. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que tudo quanto pedis a Deus, Ele te concederá. Então Jesus diz: teu irmão vai ressuscitar. Ou seja, Jesus deu aqui uma garantia a Marta que o irmão iria ressuscitar. E Marta vai dizer assim: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. É interessante saber que naquele tempo, não é, Marta e todos os pensadores bíblicos sabiam disto, que a ressurreição é no final, ou seja, a pessoa vai ressuscitar da morte, mas na última ressurreição, no fim. O que já vem de Daniel e o que já vem de Isaías, não é? O Novo Testamento só vai precisar que é na segunda vinda de Cristo. Não é? Essa é a grande diferença. Mas é importante notar aqui uma coisa: a concepção bíblica da morte, não sendo a mesma concepção bíblica da filosofia, não dá ao ser humano a mesma, como é que se diz, o mesmo tipo de comportamento que é de esperar diante dessa circunstância. Por exemplo, para alguém que acredita fortemente na imortalidade da alma, como foi o caso de Sócrates, a morte é algo de bem-vindo. Se nós fizermos uma comparação com a morte de Jesus, que morre exatamente com a mesma idade de Sócrates, Jesus recuou diante da perspectiva da morte. Jesus angustiou-se diante da morte. Enquanto que Sócrates, os últimos momentos de vida dele, é de conversar prazerosamente com os seus discípulos, enquanto o veneno fazia o efeito no seu organismo para o conduzir à morte. Porquê? Porque Sócrates estava plenamente convencido de que a matéria se desintegra e, portanto, a sua alma era o que importava. E a matéria, no fundo, era uma prisão. Exatamente, e era considerada a prisão da alma. Enquanto que para o Novo Testamento, se compararmos, e Oscar Cullmann faz isso muito bem no pequenino, no livrinho que ele tem, Imortalidade da Alma, ou Ressurreição dos Mortos, em que ele critica a doutrina da imortalidade da alma, tal como compreendida por várias correntes religiosas, à luz daquilo que é o Novo Testamento. Ele faz justamente essa oposição, Oscar Cullmann, e eu achei muito interessante. É por isso que, embora a Bíblia defina a morte como um sono, é sempre na perspectiva da esperança. Porque, na verdade, não há nenhum ser humano que possa pensar na morte de ânimo leve, ou neste facto de não existir. Este não existir é contrário à nossa natureza, porque a nossa natureza é justamente de existir. E, portanto, a morte é sempre a destruição final, o desaparecimento total e completo. E, como dizia o Ruben muito bem, a morte é considerada no sono na perspectiva da esperança, mas também o cemitério. Porque a palavra cemitério, tanto no grego como no latim, é dormitório. É o lugar daqueles que dormem. Portanto, é o lugar onde há esperança, o lugar onde a esperança se pode vir a exercer. Por isso é que o apóstolo Paulo dizia, na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, o versículo 14, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Por isso é que a palavra para morte é semelhante a dormir, mas também a palavra para ressuscitar é a mesma para a palavra despertar, ou a palavra levantar. O grego egeiro é justamente nesse sentido que vai. E, portanto, é um sentido de esperança, enquanto que a morte nos encerra no desespero, o desespero da vida que nós gostamos de
de viver e que se vai muito depressa demais. Deus diz, Deus acena-nos com esta expressão do adormecer. É um adormecer inconsciente, mas não é um estado definitivo. Por isso é que na Bíblia a morte nunca é definitiva. Por isso é que depois Jesus vai, quando Marta diz que eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, Jesus aponta para si mesmo: eu sou a ressurreição e a vida, não é? E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, aqueles que creem em mim, eles serão ressuscitados. E essa questão da ressurreição é muito importante aqui. Ou seja, a sepultura não poderá prender as vítimas, não poderá reter as vítimas ali, porque a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa própria ressurreição, da ressurreição dos justos, não é? Da ressurreição dos crentes. Portanto, em 1 Coríntios, porque o Tessalonicenses já o falaste, e muito bem, e em Coríntios o apóstolo Paulo vai frisar ainda mais, de uma forma mais veemente, o seguinte: 1 Coríntios 15, a partir do verso 17: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e vocês permanecem nos vossos pecados. E também aqueles que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aqui é claro, não é? Ele próprio afirma que Cristo ressuscitou. E foi feito primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição de mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo primeiro e aqueles que são de Cristo na sua vinda. Não é? Isto aqui é claro, acho que é inequívoco. E reparem que o cristianismo dá como esperança do ser humano a ressurreição. Mas a ressurreição seria um disparate se ao morrer eu já recebesse o meu destino final. Exatamente. Ou seja, se ao morrer eu fosse já para o céu ou eu fosse para o inferno, eu já estava a receber a minha Ou até recompensa. o purgatório, que é uma parte intermédia. É um esmo, pois é, mas eu já estava a receber. Para que é que eu iria ressuscitar outra vez? Se afinal de contas o meu ser já desfruta ou já está penalizado num sentido ou no outro. Voltar a ressuscitar não tem sentido. É que não tem sentido nenhum. E foi isso que despertou a atenção de Oscar Cullmann e de outros autores. Não faz sentido a Bíblia falar de uma ressurreição se o ser humano à morte recebesse já digamos o seu julgamento ou a vida eterna, porque quem fosse para o céu receberia a vida eterna, lógico, ou a morte eterna, no sentido de sofrer permanentemente as penas daquilo que tivesse realizado aqui. A ressurreição não faria qualquer sentido. Claro. E o apóstolo Paulo também diz isso, né? Em 1 Coríntios 15, que o aguilhão, a morte vai ser aniquilada, a morte vai ser destruída, e tem que ser, não é? E essa morte será destruída pelo conceito de Jesus e pelo conceito da ressurreição de Jesus, que também nos dá a nós esse conceito. Portanto, a ressurreição não é compatível com a imortalidade da alma. São incompatíveis. Nem é compatível com a reencarnação, não é? E, portanto, e nós sabemos que a Bíblia diz isso mesmo, não é? Portanto, estamos a terminar, estamos mesmo em cima do tempo final. Existem muitos falsos profetas e falsos mestres que dizem muitas doutrinas, doutrinas essas que depois entraram no cristianismo e dentro do cristianismo, e uma delas foi esta, da questão da imortalidade da alma, quando a Bíblia não diz isso. Pelo contrário, diz que a alma morre, que a alma é o ser, que a alma, que a morte é um sono. E também gostaria de dizer àqueles que nos veem, não é, os nossos telespectadores, que se tem alguém que morreu e que amavam, essa pessoa não está a sofrer, não é? Esta pessoa está a sofrer, está à espera da ressurreição quando Jesus voltar. Só temos aqui uns segundinhos para cada um dizer uma palavra, um apelo para para o nosso auditório. Vamos começar com o Arthur e depois o Ruben terminará. Eu lembro-me da frase de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E portanto, quem está em Cristo e quem desfruta de um relacionamento com Ele só pode esperar a vida, ainda que tenha que passar pela amarga experiência da morte. E portanto a minha mensagem é essa: tenham esperança, porque Deus fará com que nunca mais tenhamos que passar por esta experiência amarga e de separação, e portanto é a vida que nos espera
a vida de um ser completo, tal como Deus a criou na sua origem. Amém. Obrigado. Rubén. Sim, da minha parte posso também convidar as pessoas que nos estão a ver e também a ouvir que possam investigar aquilo que a Bíblia diz sobre esta questão da morte como um flagelo para toda a humanidade e, acima de tudo, investigar aquilo que a Bíblia diz sobre a solução para a morte. Nós vimos que a ressurreição é a perspectiva bíblica para a solução para a morte. E que não há compatibilidade entre o conceito de vida instantânea após a morte e também a solução que Deus nos dá para voltarmos outra vez à vida em Cristo Jesus, que é a ressurreição. E se pudéssemos resumir a Bíblia num versículo, seria João 3,16, que diz basicamente que Deus amou tanto o mundo que deu a Jesus, não é? Um elemento da divindade para morrer por todo o mundo, por toda a humanidade, e aqueles que realmente crerem nele não precisam de morrer eternamente, porque poderão, através da justiça de Jesus, que nos pode ser imputada, viver para sempre com Cristo. Não é? Muito bem. Obrigado aos dois. Obrigado por tê-los connosco. A realidade da morte, mas temos uma solução, e essa solução é a ressurreição em Cristo. Por isso, aquilo que eu convido também é que cada um de nós possa entregar ao Senhor e possa esperar que um dia, quando Ele voltar nas nuvens dos céus, possamos sair daquela sepultura, se estivermos mortos, ou então, enquanto vivos, sermos transformados para subir e encontrá-lo nos ares. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do programa Bíblia Aberta. Foi muito bom tê-lo aí desse lado, quer tenha sido na televisão, no digital ou na rádio. É um prazer poder desfrutar da sua companhia e partilhar os conhecimentos que fundamentam a nossa fé. Ficou alguma coisa por dizer ou alguma dúvida sobre o tema? O tema é vasto, mas pode fazê-lo através do 933-939291, 933-939291. Se quiser estudar a Bíblia mais aprofundadamente sobre este tema, estamos disponíveis e os nossos instrutores bíblicos estarão disponíveis para si. Fica o encontro marcado para o próximo episódio. Que o Senhor Deus o abençoe, a si e à sua linda família. E já sabe, continue com a sua Bíblia aberta.